vão fazer perguntas aos 4 líderes integrantes da aliança da OTAN, tirando dúvidas sobre a possível atuação da OTAN em relação à guerra Rússia-Ucrânia, a invasão da Rússia contra a Ucrânia. Como eu dizia, Pedro Sánchez, o presidente da Espanha, ele chegou a dizer que oferece apoio incondicional à Ucrânia, que a Espanha enviou reforço militar e auxílio humanitário ao país e que até o momento todas as ações da OTAN são voltadas para evitar que o conflito aumente, já que a aliança tem o comprometimento com a paz. Também começou o discurso prestando solidariedade aos ucranianos, também agradeceu à Letônia e ao Canadá. Antes dele, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, quem fala neste momento, inclusive quem responde neste momento à pergunta de jornalistas, disse que o Canadá está fortalecendo a relação com a Letônia e que acha muito importante que tropas de diferentes nações estarem atuando e treinando juntos, que estão renovando a parceria militar e reforçando as medidas para defender a aliança. Volto com o Bruno. Bruno. Nós conversamos mais cedo com o secretário da OTAN, Jens Stoltenberg. Nós estamos comprometidos a continuar os nossos gastos para que o Canadá possa sempre contribuir com a OTAN. É importante que o Canadá seja presente na defesa da democracia. Nós estamos mandando reforços para a defesa da Ucrânia e de todo o mundo democrático. Oui, bonjour, M. Trudeau, Laurence Martin, de Radio-Canada. La Russie a réactivé plusieurs de ses bases. Estamos acompanhando a entrevista coletiva com membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, também o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o presidente espanhol Pedro Sánchez. Eles estão agora respondendo às perguntas dos jornalistas. Agora, o primeiro-ministro canadense respondeu uma questão e ele disse que o país está comprometido em investir mais recursos para proteger não somente os países do Atlântico Norte, que fazem parte da OTAN, mas também para defender o povo ucraniano e um mundo democrático. Então, pronunciamento conjunto com integrantes da OTAN, um pronunciamento seguido de entrevista coletiva. Agora, os jornalistas de todo o mundo questionam os líderes da OTAN em relação aos próximos passos nessa força-tarefa que está sendo comandada pelo Canadá com a intenção de proteger os países que fazem parte da Organização do Atlântico Norte, a OTAN. Daqui a pouco a gente vai destacar os principais pontos mencionados pelos representantes da OTAN. Eu lembro que há pouco o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, se solidarizou com todo o povo ucraniano, enviou mensagens fortes a Vladimir Putin, disse que a OTAN está unida, fortalecida e que o comprometimento da OTAN é com a paz. Ele disse que todas as ações da OTAN são para barrar e brecar esse conflito, para que ele não se expanda para outros locais, para outras localidades. Bem, vamos chamar então Marco Antônio Costa, que é o nosso comentarista, porque alguns recados foram dados a Vladimir Putin nesse pronunciamento conjunto da OTAN. A cada encontro, a cada coletiva, Marco, os líderes da OTAN reforçam a ideia de que cada vez mais a OTAN está fortalecida e enviando mais homens para aquela região. Um erro de estratégia de Vladimir Putin, um míssil enviado para um território de um país da OTAN por um erro de perícia, um erro de um comandante de um grupo militar, poderia fazer com que esse conflito se expandisse? Olha, Daniel, essa é uma pergunta essencial quando a gente faz uma análise aí de conjuntura, porque guerra não é automática, nenhuma guerra é apertar um botão, começar. Existe um ato volitivo, um ato de vontade das pessoas envolvidas, dos representantes dos países e das nações envolvidas em atos de guerra. Aí você pode tomar
um míssil que atingiu uma determinada região? Depende. Houve mortos, houve civis mortos, foi um erro. Isso gera o fim do conflito por conta do erro de Putin, ele vai desistir da invasão? Então tem uma série de fatores que a gente não pode entender como aquele tabuleiro de war, que é tudo meio... as regras estão postas e é isso aí, as coisas acontecem. Existe muito planejamento por detrás do que a gente está vendo hoje, né? A própria situação de conflito da Ucrânia, ela foi, em certa medida, aí propiciada pela falha diplomática e de entendimento geopolítico da região do governo Biden. Eles incentivaram e continuaram a incentivar a entrada da Ucrânia na OTAN, coisa que o Trump não fez. O Trump respeitava o adversário, a inteligência, ou talvez a inteligência misturada com loucura de Putin. Coisa que Biden, pela sua retórica e pelas suas demonstrações públicas, nunca fez. Então você tem vários elementos aí que são colocados em perspectiva. O que você falou agora há pouco, análise sobre como a OTAN e os países da OTAN se uniram. Ótimo, eles se uniram e agora? Então vão aumentar o número, o percentual de recursos de 1 para 2% com relação ao armamento deles, ao poderio militar deles. Eles vão deixar as tropas constantemente treinadas, prontas para um eventual conflito? Vai ter essa preocupação de diminuir a dependência também dos Estados Unidos da América? Então, sabe, tem uma série de fatores. Putin, ele não enxergava que isso fosse acontecer talvez tão celeremente ou de maneira tão rápida. Então, é interessante enxergar como esse quadro geopolítico está se reposicionando. Claro, a custo de vidas humanas, de uma guerra desnecessária, completamente ridícula, para o Putin querer talvez traduzir aí os ideais imperialistas de um império russo que já é também falida essa noção. Eu espero que o povo dele veja isso, né, suas pretensões totalitárias, ditatoriais. Ele tem adotado medidas totalitárias também que acabam com a popularidade dele na Rússia. Então, a gente começa a ver, talvez com um pouco mais de clareza, alguns pontos que antes não estavam tão claros. E, de fato, ele pode até levar alguma coisa da Ucrânia, mas ele tem perdido muito com relação à conjuntura econômica do mundo inteiro e apoio também de várias nações. Bom,